Olá, seja bem-vindo. Para vocês que ouviram aquele anúncio, né, sobre o primeiro momento de estudo desse assunto chamado medo, nós vamos iniciar com a Bíblia, né, explicando algumas coisas de algumas personagens bíblicas que passaram pelos seus medos e tiveram também os seus sucessos. Então fique atento aí você, fique bem atento que um desses casos pode ser o seu. Então nós vamos discutir aqui, nós vamos falar aqui bastante coisa sobre esse assunto. Então eu vou iniciar, eu poderia começar com Abraão, mas eu vou deixar o Abraão para outro momento, quando eu entrar na graça, falando de Jesus, dos apóstolos, né? Aí eu vou puxar Abraão um pouco, mas eu vou começar com Moisés. Então eu quero ler aqui na Bíblia sobre esse Moisés. Então, no Êxodo, no capítulo 1, nós vemos o Senhor Deus, ele está preocupado com o povo. O povo estava no Egito, escravo há 430 anos, 400 anos, ali no Egito, e precisava de um libertador. O povo clamou, clamou a Deus, e o Senhor Deus providenciou um libertador. Aí nós vemos Deus chamando Moisés, né? Olha que interessante, está aqui na palavra do Senhor, e dizendo assim, ó: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então, até o faraó teve medo do tamanho do povo que estava no Egito escravo, porque aquele povo cresceu muito em número, eles aumentaram e as famílias se expandiram no Egito. Eles moravam numa terra chamada terra de Gósen, a melhor terra que tinha no Egito, que José colocou a sua família lá quando eles entraram no Egito. Só que esse povo cresceu muito, e o povo, pelo seu número excessivo de gente maior do que os egípcios, e eles habitavam na terra desse grande faraó, então o faraó também teve medo. Note que o medo faz parte do ser humano, o medo de algo maior, o medo de algo que pensa-se que vai prejudicar, então o medo aparece. Então o faraó, o que ele fez? Ele escravizou o povo para que aquele povo não tomasse conta do Egito. Aquele povo não ia tomar conta do Egito, mas era o medo de faraó. Então tornou-se escravo, e passaram-se aí 400 anos aquele povo na escravidão, e Deus levantou Moisés para ser o libertador. Quando Deus chamou Moisés, ele fala assim, chamou Moisés e disse mais, o versículo capítulo 3 do Êxodo, o versículo de número 6 vai dizer assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Olha que interessante, Moisés também teve medo, né? Quando o Senhor Deus falou com ele, no meio da sarça, que os irmãos bem conhecem a história, Moisés estava no monte, Deus falando com ele acerca do povo, e que estava enviando ele para libertar aquele povo. E Moisés resistiu, houve uma resistência de Moisés. Moisés, ele estava com medo de voltar para o Egito, porque Moisés, ele matou um egípcio, e por causa daquela morte ele teve que sair do Egito fugido. Ele fugiu para o Egito e ficou no deserto pastoreando ovelhas de seu sogro chamado Jetro, porque Moisés casou com a filha do sacerdote de Midian, e esse sacerdote era um idólatra, e Moisés casou com essa midianita. E passados esses 40 anos ali pastoreando o rebanho de seu sogro, Deus aparece a ele e fala com ele no monte, e fala com ele através da sarça, que nós já dissemos para os irmãos. Então você olhando esse momento, ele teve medo. Por quê? Moisés teve dois medos. Um medo de olhar para Deus, de estar ouvindo a voz de Deus, e também Moisés tinha medo de voltar para o Egito, porque matou um homem. Se ele voltasse para lá, ele ia ser morto. Então Deus veio se apresentando a Moisés. E nós, lendo a Bíblia, Deus fala assim, ó, ele é bem claro com Moisés, e disse: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios
e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Note que o Senhor Deus já estava avisando Moisés de outras encrencas futuras. Então, olha, o homem já estava com medo. Agora Deus aumenta o medo dele. E para tirar o medo dessa pessoa? Você pode estar ouvindo esse assunto agora inicial sobre o medo. Quem sabe você não esteja aí também com medo de assumir alguma coisa. Todos nós temos algum medo em alguma coisa, e o Senhor Deus, Ele sabe tirar o medo. Então Moisés esteve no monte expressando medo, e o Senhor Deus estava procurando tirar o medo de Moisés. Então, lá no monte, né, Moisés, Deus falando com ele, dizendo que ele era, quem ele era, e o que ele ia fazer no Egito. Então o Senhor Deus fez com que no monte, né, no meio daquela sarça ali pegando fogo, Deus falou: Moisés, coloca a sua mão no peito. E Moisés colocou a mão no peito. Quando tirou, a mão estava leprosa, estava podre, aquele mau cheiro. E aí Moisés colocou a mão de volta no peito por ordem de Deus. Quando tirou a sua mão, estava sã como antes. Então, o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, eu estou limpando o seu coração. Deus estava limpando o coração de Moisés, porque ele havia matado um homem, ele havia cometido um crime no Egito. Então Deus estava limpando Moisés daquele ato que ele praticou no passado, há 40 anos atrás. Então nós vemos Deus fazendo isso. Outra coisa que Moisés tinha medo. Então Deus fez: jogue o cajado no chão, a vara. E Moisés jogou aquela vara no chão, e aquela vara se tornou uma serpente. E Deus falou para Moisés: pega a serpente pela cauda. O que Deus estava fazendo com Moisés? Por que pegaram a serpente pela cauda? A serpente era símbolo do Egito, né? Era um símbolo do Egito. Então Moisés tinha medo do Egito. Ele teria que voltar para o Egito. Então o Senhor Deus fez o que? Moisés, é o seguinte: pega a serpente pela cauda. E aquele homem de 80 anos de idade, no monte, um idoso, as pessoas falam assim: ah, mas naquele tempo a idade da pessoa ia mais. Não, naquele tempo já era no máximo 120 anos. Então Moisés já era um homem idoso, já era um homem já de idade avançada no monte, e Deus falando com ele. E aquele homem idoso teve de pegar aquela serpente pela cauda. E quando ele pegou colocou a mão naquela serpente, automaticamente ela virou novamente naquela vara que Moisés estava nas suas mãos. Então Deus estava fazendo o que com Moisés? Deus estava tirando o medo de Moisés, medo do Egito. Então o Senhor Deus provou no monte, provou quem ele era para Moisés. E disse: Moisés, vai a Faraó e você vai libertar o povo do Egito. Na verdade, o Senhor Deus estava para libertar o povo, mas ele queria alguém, um homem, para fazer um trabalho visível com o povo. E disse: Moisés, quando você chegar no Egito, tenha cuidado de fazer tudo conforme aconteceu aqui nesse monte. E quando Moisés desceu do monte, foi lá no meio dos anciãos de Israel. Veja que ele procurou, quando ele entrou no Egito, as primeiras pessoas que ele procurou foram os anciãos do povo, aqueles mais antigos, porque aqueles mais antigos, eles conheciam a história a fundo. E pelo contar da história, os mais novos ouviam. Então eles sabiam também da história de Israel, e também os medos que eles passaram aqueles anos no Egito. Os anciãos do povo, aqueles mais velhos, são aqueles que nasceram na escravidão. Eles já eram escravos de algum tempo. Eles não eram dos 400 anos. Eles já estavam ali, já nos seus também 80 anos de escravidão, né? Aqueles homens. E Moisés fez aqueles milagres no meio daqueles anciãos. Então notamos o seguinte: quando a gente olha Moisés no meio daqueles anciãos, você percebe que também aqueles homens estavam com medo.
Então Moisés teve que fazer aqueles milagres no meio deles, para que eles também perdessem o medo. Então, o que é que Deus estava fazendo com o povo? Antes de o Senhor Deus realizar a sua obra, ele precisa tirar o medo. As pessoas estão com medo. Muita gente tem medo de fazer coisas para Deus, tem receio de fazer, achando que pode dar errado, que não vai dar certo. Esse era o medo de Moisés. Era o medo dele. Moisés tinha medo. Os anciãos do povo tinham medo. Então, o Senhor Deus se encarregou primeiro de tirar o medo deles. E tirando o medo, agora vai Arão e Moisés diante de Faraó. Ele vai mostrar para aquele Faraó, rei do Egito, que o Deus dele, que o Deus deles, Moisés e Arão, era maior que os deuses do Egito. Então, agora o Faraó passou agora a ter receio e não medo. Ele foi tendo medo aos poucos, quando o Faraó presenciou as pragas, e que as pragas foram aumentando no Egito, foram aumentando, o Faraó começou a ter um receio, mas o medo mesmo de Faraó só veio quando morreu o seu filho, quando morreram os primogênitos. Então Faraó teve medo. O Senhor Deus, ele imprime também o seu medo na terra, quanto às pessoas que não creem nele e que resistem. Então passa a haver um pavor no meio do povo, da humanidade, passa a haver esse pavor. Por quê? Porque o Senhor Deus manifesta na terra os seus juízos, manifesta o seu poder, manifesta a sua presença, manifesta a sua glória, manifesta os seus feitos na terra. Então as pessoas também passam a ter medo das coisas que acontecem sobrenaturalmente no meio da humanidade. Então o Egito, naquela época, simbolizava a humanidade, simbolizavam o povo, porque o Egito era uma nação milenar já. Antes de existir Israel, já existia o Egito. O Egito já vinha de longa existência, e aqueles deuses, aqueles feitos dos deuses, na verdade, eram feitos satânicos, porque o diabo também sempre operou na terra. O diabo fez as suas falcatruas, o diabo sempre fez as suas armações, o diabo sempre fez os seus supostos milagres no meio das pessoas e dos reinos. Então o povo egípcio conhecia os feitos dos seus deuses, mas não eram dos deuses. Nós sabemos que eram feitos malignos, mas não deixam de ser feitos. Voltando um pouco, nós vemos que quando diante de Faraó, Moisés lançou-se a vara de Arão, e aquela vara se tornou uma serpente, os magos de Faraó, diz a Bíblia, que fizeram o mesmo. Então as duas varas dos magos de Faraó também se transformaram em serpente. Então Moisés agora olhou e falou: opa, peraí, conheço isso. Mas Moisés não se preocupou, nem Arão. Por quê? Porque eles agora já conheciam quem era aquele Deus, quem era aquele Deus que eles serviam. E Faraó, vendo as serpentes dos magos ali no movimento, e a serpente que estava também, que foi produzida pela vara de Arão, estava ali também. Então Faraó achou que ele estava tendo uma vitória, quando de repente a serpente, uma das serpentes começou a engolir as serpentes dos magos de Faraó. Então aí Faraó começou a perceber que havia algo maior. Então o medo começou a se instalar no Egito, para que o povo fosse liberto. Então, na verdade, o medo existe dos dois lados, o medo do pavor e o medo de uma segurança, o medo de uma segurança. Moisés no monte, Deus se apresentou a ele, e Moisés teve medo, mas era um medo, não um medo de destruição, era um medo de algo desconhecido que ele não sabia controlar. Embora Moisés, a Bíblia diz que ele era conhecedor, estudado, ele era destro nas tradições dos egípcios e nos estudos dos egípcios e na ciência do Egito. Moisés era uma pessoa muito eloquente naquela época.
E Moisés, agora com 80 anos de idade, não tinha mais aquela eloquência. Então ele quis fazer uma manobra para escapar da mão de Deus, mas não aconteceu. Deus tirou o seu medo e o Senhor Deus o enviou. E interessante também a nós reconhecermos que o medo ainda estava em Moisés, o receio estava nele. Êxodo capítulo 7, nós vamos ver algo muito interessante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tivesse com ela aí na sua presença, para você acompanhar comigo o que está em Êxodo 7, versículo 1. Olha só o que o Senhor Deus disse a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Muito interessante esse versículo, porque diz assim: o Senhor Deus disse, Moisés, eu tenho posto você por Deus sobre Faraó. E se você olhar nas Escrituras, esta palavra Deus está em letra maiúscula. Então Deus qualificou Moisés a agir como ele mesmo no Egito. Então, esse medo que Deus estava tirando de Moisés, havia ainda um resquício de medo. Então ele disse: Moisés, olha, eu te tenho posto por Deus sobre Faraó. Significa, Moisés, que os deuses do Egito não são nada, 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 e você está sobre eles. É isso que Deus está falando com Moisés aqui. E Arão, teu irmão, não será o meu profeta, ele vai ser o teu profeta. Ele vai ser o teu. Então, pode falar para ele que ele vai falar. Então, na verdade, Deus estava dizendo o quê? Olha, Moisés, eu qualifico você a fazer na terra do Egito o que eu quero fazer. Então, você vai fazer tudo isso. E Arão, teu irmão, vai ser o teu profeta. Ele vai falar. Então, tudo que você falar para ele, ele vai falar. Eu falo com você, você fala com Arão e Arão também fala. Então, o Senhor Deus estava dando essa qualificação a esses dois homens. Então note, querido, que aqui ainda não é Velho Testamento. As pessoas confundem esse negócio. Porque aqui começa o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento começa em Êxodo 20, quando o Senhor Deus começa a dar a lei ao povo. O povo aqui não tinha a lei de Deus ainda. Aqui era Deus operando. Gênesis inteiro não é Velho Testamento. Gênesis é princípio, é Deus falando. Entrando no Êxodo capítulo 1, você nota que ainda é princípio, e é Deus falando, e é Deus agindo, e é Deus trabalhando na humanidade, e Deus escolhendo homens para fazer uma obra, tirando deles o seu medo. Então veja que o Velho Testamento, ele começa em Êxodo 20, e não começa em Moisés. Então, há muito engano com essa área de Velho Testamento e Novo Testamento. Então, Deus colocou Moisés sobre Faraó como Deus. Aí, nós caímos agora, vamos dar um salto lá para o chamado Novo Testamento. E quando os fariseus, que eles procuraram apedrejar Jesus, Jesus foi categórico em dizer a eles assim: não está na vossa lei sois deuses? Eles largaram as pedras, porque eles entenderam. Veja, isso aqui é muito fino, nós dizemos que Jesus qualificou aqueles homens de deuses. Deus havia qualificado Moisés, Deus sobre Faraó. Então, lá na frente, Jesus ele vai tratar do mesmo assunto. E no Salmo 86 vai mostrar esta escritura. Então eu quero ler para os irmãos aqui no Salmo 86, estamos falando de medo, tá? Deus tirando o medo. Então o Salmo 86, se não falha a memória, vamos ver se é o 86 mesmo, né? Eu quero tirar bem aqui para os irmãos o nosso tirateima. Se é o Salmo 86... ou outro salmo, deixa eu ver se é um outro salmo. A gente, às vezes, por engano, a gente acaba trocando os salmos aqui. Deixa eu ver. Eu não estou achando aqui agora, mas eu vou encontrar para os irmãos e depois eu mostro para vocês. Deus falando sobre esse detalhe
dos deuses, né? Depois eu encontro com os irmãos. Não há problema, isso aqui acontece, tá? Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele citou lá para os fariseus esse detalhe. Então, na verdade, hoje, na graça, como nós funcionamos? Como nós funcionamos? Eu vou dar só um salto para os irmãos entenderem o que está lá em Êxodo. Deus tirando o medo. Ele quer tirar o medo do povo dele. Tem muita gente com medo, passando problemas, e esses problemas trouxeram medo. Moisés passou problemas e trouxe a ele medo. Os discípulos passaram por problemas no Império Romano e Jesus estava tirando deles o medo. Nós vamos chegar lá. Então Jesus ele estava falando algo para os fariseus. Não está na vossa lei, sois deuses. Então nós vamos provar para os irmãos, né, esses detalhes que está escrito em outros andamentos da carruagem. Nós vamos mostrar todos os versículos bíblicos. Então vamos citando as escrituras. Então o que Jesus estava dizendo? Eu vim aqui não fazer seguidores. Eu não vim aqui fazer gente que vai só me obedecer. Não, não é só isso. Jesus ele disse, eu estou vindo aqui produzir líderes. E na verdade, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava trazendo homens, treinando homens, aqueles jovens que chamamos homens, porque na verdade eles se tornaram homens mesmo de verdade, mas eram todo mundo jovens, todos jovens. Jesus pegou aqueles moços e disse, eu vou fazer de vocês líderes. Vocês vão funcionar do jeito que eu funciono, do jeito que eu falo, do jeito que eu faço, vocês vão fazer a mesma coisa. Então Jesus estava fazendo isso, estava programando isso. Então, na verdade, hoje, se você for olhar para você mesmo, você pode notar quantas pessoas já não experimentaram isso. Você deu uma ordem no mundo espiritual e algo aconteceu. O que significa isso? É a palavra que está em você. Você não é um autônomo, é o Espírito Santo que está em você, que habita, né? Porque Jesus disse que quando ele ia enviar um outro Consolador. Esse outro Consolador era um outro mesmo, era o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que iria habitar miraculosamente em cada crente. Então cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos faz perder o medo de atuar, de andar, de trabalhar. Então, nesse momento, esse ensinamento vai para você assim. Estamos principiando com um homem chamado Moisés, para você ver como Deus tirou o medo dele. Deus arrancou o medo de Moisés. E Deus vai arrancar o teu medo. Qual é o seu medo? Medo de fazer a obra de Deus? Medo de trabalhar? Medo de sair na rua? Medo de dormir no escuro? Quantos medos, né? Quantos medos as pessoas têm? Medo de falar, medo de pregar, medo de cantar, medo de assumir o ministério, medo de realizar algo para Deus, medo de enfrentar dificuldade, porque a obra de Deus ela tem dificuldades, você tem que enfrentar elas. Medo de assumir as dificuldades, tem medo, muito medo. Então o medo de dar errado, né? O medo é esse medo de dar errado. Será que vai dar certo isso? Será que vai acontecer assim mesmo? Então o medo está instalado em muitos corações, em muitas vidas, né? Tem muita gente com medo, e o Senhor Deus, pela sua palavra que estamos explanando, Ele vai tirar o seu medo. Então nos próximos ensinamentos estaremos aqui falando de Gideão, estaremos falando de Davi, estaremos falando de Josué também. Vamos entrar em Josué, porque Deus teve que tirar o medo dele. Nós vamos falar dessas pessoas chaves. Vamos falar um pouco de Esther também, né? Deus teve que tirar o medo de Esther. Vamos falar dos discípulos de Jesus. Jesus teve que tirar o medo deles, né? Então você vai também perder o seu medo. Querido, Deus abençoe a sua vida e até o próximo ensinamento, quarta-feira agora às 19 horas,
estaremos trazendo um novo ensinamento para a sua vida. Quarta-feira, marque aí, né, na sua agenda, quarta-feira, às 19 horas, vamos estar continuando falando sobre alguns personagens na Bíblia que Deus tirou o medo, né? E aí na sexta-feira, às 21 horas, teremos uma live, né, dialogando com os irmãos sobre esse mesmo assunto, sobre o medo. Então já vai aí chamando seu amigo, seu vizinho, já vai aí compartilhando no Face, manda aí nas mensagens que você puder compartilhar, compartilha mesmo, para que as pessoas possam aprender na palavra como perder o medo. Então quem vai tirar o seu medo? O Espírito Santo. É Ele que vai operar na sua vida, mas Ele só opera pelo conhecimento da sua palavra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, no nome de Jesus.